Eu gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos juntos para estudarmos a lição de número 10, falando sobre esta beleza que é a Santa Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Nós vamos dividir, como de costume, o nosso roteiro aqui em 3 tópicos. No primeiro dele, eu quero falar sobre o tríplice propósito da ceia do Senhor. No segundo tópico, eu quero falar sobre a prática da ceia do Senhor, e este é o tópico do meu coração para o seu coração, onde vamos estar compartilhando aquilo que eu vivencio a cada Santa Ceia. E tive a oportunidade de, nesta lição, trazer este paralelo tão lindo, tão ímpar, que eu estou contente de poder compartilhar com você neste dia. E terminaremos o nosso estudo com o terceiro tópico, a reverência na ceia do Senhor, para a glória do nome de Deus. Vamos ao nosso primeiro tópico, portanto, o tríplice propósito da ceia do Senhor, com certeza baseado no roteiro da nossa lição, no estudo aqui da nossa revista, comentado pelo pastor José Gonçalves. Este primeiro tópico nós vamos subdividi-lo da seguinte maneira, são 3. Em memória do sacrifício, ou seja, algo passado. Segundo, em comunhão com Cristo e sua igreja, algo presente. E em esperança de cear outra vez com Cristo, estamos falando de algo futuro. Amém? O propósito da ceia do Senhor, portanto, nós vemos tríplice. O primeiro deles, quando nós somos chamados pelo próprio Jesus a lembrar do seu sacrifício. Eu quero levar você ao texto que é nosso conhecidíssimo, mas que nós não vamos deixar de meditar nele. É o texto da leitura bíblica em classe. Nós vamos estar usando em alguns dos nossos tópicos, com certeza não todos, mas que vai ser muito útil para a nossa meditação neste dia. Então, no 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e depois o 26, fala disso que nós mais reconhecemos a Santa Ceia para ser uma cerimônia em memória do sacrifício de Jesus. Vejamos o texto. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então nós vemos por este texto a clara evidência que o propósito foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Santa Ceia não é invenção de igreja. Santa Ceia não é cerimônia que apareceu no caminhar da história da igreja. A Santa Ceia que nós fazemos em obediência à palavra de Deus até o dia de hoje foi Jesus. Nós vamos, inclusive, estar lendo o texto de Mateus, mas este texto de Mateus se repete em Marcos, em Lucas também, e Paulo traz esta colocação mais ampliada, que é a que geralmente nós lemos na Santa Ceia, acabamos de ler 2 dos versículos, mas a palavra que Paulo repete, nós conhecemos que foi Jesus quem falou. Na noite que ele foi traído, ele se colocou com os seus discípulos para cear, ele tomou o pão, ele quebrou o pão, e ele entregou aos seus discípulos dizendo as palavras que Paulo acaba de dizer. Tomai e comei, este é o meu corpo, este é o meu sangue, fazei isso em memória de mim. E somente neste texto de Coríntios ele diz, todas as vezes que vocês comerem. E é isso que nós estamos fazendo. Já são mais de 2000 anos que a igreja caminha nesta terra. E todas as vezes que a igreja se reúne, e toma deste pão, e toma deste cálice, nós estamos celebrando, anunciando que o Senhor Jesus que nós cremos, aquele que disse, este é o meu corpo, quando ele ainda estava em vida, e ele disse, está sendo entregue por amor de vós. Agora façam isso
em memória de mim, porque todas as vezes que vocês fizerem, vocês estão simbologicamente anunciando a morte do Senhor. Aleluia! Então, a primeira verdade da ceia do Senhor, que é mandamento, é ordenança dele, de Jesus. Ele disse: eu estou fazendo aqui e vocês vão repetir. Mas toda vez que você repetir, há um anúncio para todos que veem. Você pode imaginar, como diz o texto bíblico paulino, que quando nós fazemos as coisas aqui na terra, há uma nuvem de testemunhas. Você pode pensar que o mundo não está vendo, mas há uma nuvem de testemunhas espirituais que estão cada vez que uma igreja, uma congregação, um grupo de crentes, aonde estiverem reunindo, aleluia, tomarem a Santa Ceia, nós estamos simbologicamente anunciando a morte do nosso Senhor, cuja morte foi o único poder, glória a Deus, da nossa salvação. Sem essa morte e sem a sua ressurreição, nós não haveríamos alcançado a salvação. Então, este anúncio é cada vez uma vitória, aleluia, espiritual sendo anunciada. E por isso há obediência às ordenanças, os mandamentos de Jesus, o batismo e a Santa Ceia não são em si mesmos fatores para a salvação, mas eles são ordenanças para os salvos. Aquele que é salvo tem que se batizar. Aleluia, porque pelo batismo, como aprendemos na classe passada, nós confessamos que este caminho chamado Jesus é o meu caminho agora. Pela Santa Ceia, eu confesso também estar em comunhão, nós vamos falar nos tópicos seguintes, estar em comunhão com Cristo e estar em comunhão com a sua igreja. Então, a primeira coisa, em memória, mas atualmente é o presente que nós estamos falando, o segundo subtópico, em comunhão com Cristo e com a sua igreja. No capítulo aí, mesmo 11, versículo 28, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O momento da Santa Ceia é o momento de examinar-nos, e nós examinarmos em função da comunhão. Esta ordenança, Santa Ceia, é uma ordenança de comunhão. E que sabedoria! É a sabedoria de Deus. Aleluia. Nos deu uma ordenança, nos deu um mandamento que mantém a comunhão do crente para com o crente e para com Deus, ou podia dizer, e talvez melhor dizendo, para com Deus e para com os irmãos. Ela precisa ser renovada. Ela precisa ser alimentada, ela precisa ser repetida. Nós entendemos isso, falamos sempre entre nós, eu tenho que fazer um devocional, eu tenho que continuar lendo a Bíblia, eu tenho que orar. E por que nós precisamos orar e precisamos ler a Bíblia? Porque precisamos renovar a nossa vida com alimento espiritual. Ora, a comunhão na igreja, ela precisa ser renovada. E na sabedoria celestial, aleluia, ele instituiu essa ordenança para que este corpo, quando se reunisse, e nós não tomamos Santa Ceia sozinhos, aleluia, nós podemos orar, nós podemos ler a Bíblia, mas a sabedoria celestial colocou para nós, igreja, que vocês vão se reunir em memória de mim, vocês vão fazer esta cerimônia de comunhão. Graças a Deus. Então, no presente, nós falamos da comunhão. Terceiro lugar, em esperança de cear outra vez com Cristo, estamos falando do futuro. Mateus capítulo 26 e versículo 29, no texto que fala de Jesus mesmo fazendo esta primeira ceia, diz a palavra de Deus: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então é uma palavra misteriosa, por que não dizer assim? Porque
vinho, pão, carne, sangue, não é algo que nós vamos estar tomando no céu, aleluia. E esta palavra com certeza já nos faz aí pensar um pouquinho. No entanto, a promessa de Jesus é clara, aleluia. E aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. E o que Jesus está prometendo aqui é simples, mas ao mesmo tempo eu não sei se você já parou para pensar. É que algum dia ele e aquelas pessoas que estavam ali ceando com ele haveriam de cear juntos. E ele fala claramente do fruto da vide, ou seja, vai ser do suco de uma uva, de uma planta que plantada nesta terra vai crescer e vai dar o fruto, aleluia. E ele voltará a cear conosco, dizendo ele para aquele grupo, mas nós sabemos que para todos nós, algum dia, nós cearemos com ele aqui. E a pergunta já fica praticamente respondida. Quando é? Vai ser no futuro, ele diz aí, no reino de meu Pai, mas vai ser no céu? Claro que não. No céu nós não tomaremos vinho, nem comeremos pão, mas nós haveremos de reinar com o Senhor, segundo o texto bíblico, por 1000 anos, aqui nesta terra. E nós estaremos aqui neste tempo também. Não só nós, mas todos aqueles que morreram na esperança, esperando este dia, desde aqueles que estavam ali com Jesus. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir neste dia, neste tempo, nós poderemos cear com ele, participar dessa ceia, porque a sua promessa é uma realidade. Quem pode dizer amém? Graças a Deus. O segundo tópico é aquele mais especial para o meu coração. Trata-se da prática da ceia do Senhor. E eu o dividi em 3 subtópicos. Primeiro, revivendo o agradecimento. Segundo, questionando a comunhão. E terceiro, renovando a esperança. Veja que os 3 tópicos estão bem paralelos ao primeiro tópico que a gente estudou. Algo no passado, no presente e no futuro. Agora, quando eu venho à Santa Ceia, quando você vai à Santa Ceia, alguns questionamentos, alguns sentimentos, alguns pensamentos que nós sempre o temos. E são estes que eu gostaria de que nós trouxéssemos à tona agora. Trouxéssemos alguns versículos bíblicos e pudéssemos trazer às nossas salas de aulas para que aquilo que nós vivemos, aleluia, nós possamos compartilhar e permitir que o Senhor possa renovar a cada Santa Ceia em nossos corações. O primeiro deles é reviver o agradecimento. Nós já falamos do quê? A memória é do sacrifício de Jesus. Agora, qual o sentimento que nós temos porque Jesus se sacrificou? É agradecimento. Então, toda Santa Ceia, nós somos chamados, nós somos levados a lembrar-nos do sacrifício quando vemos o pão sendo quebrado. Quando lemos o texto bíblico que diz que Jesus, tomando o pão, partiu e disse: "Este é o meu corpo que é partido por vós." Aleluia! Eu quero entender que todos nós tomamos esta oportunidade para lembrar da dor, do sacrifício que foi para Jesus entregar o seu corpo, entregar o seu sangue, gota a gota caindo, aleluia, por amor a nós. Ele não precisava, pelo contrário. Ele era a única solução para as nossas vidas. Então, Santa Ceia há na sua prática uma oportunidade ímpar e que nós fazemos e devemos cuidar de nunca deixar de fazê-lo. Qual é, irmã? Reviver o agradecimento. Veja o texto de Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados. As grandes esperanças do crente, aleluia. A grande salvação dada para o crente estava ali proposta, e Isaías trouxe essa palavra profética no Cordeiro, em Jesus, naquele que haveria de vir. Então, quando nós estamos ceando a Santa Ceia, nós nos lembramos que tudo isso ele padeceu por nós, por nossa culpa. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, aleluia. Foi por causa do sangue de Jesus que os nossos pecados foram perdoados. E porque isso aconteceu, ele pôde nos transportar do poderio das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor, aleluia. Nós hoje nos gabamos por andar na luz, por conhecer a verdade, por sermos filhos de Deus, mas não temos nada que nos gabar, senão temos um coração agradecidos ao Senhor. E o Senhor nos traz esta oportunidade, porque às vezes a gente esquece. Nós vivemos o nosso dia a dia tão ocupados. Nós vamos cultuar ao Senhor e, enfim, às vezes há cultos que nós esquecemos a Santa Ceia para tudo. Para tudo, para nós vermos aquele símbolo. E somos forçados, no melhor dos sentidos, pelo sábio mestre, aleluia, de nos lembrarmos, de sermos agradecidos pelo sacrifício que nos trouxe a paz com Deus. 1 Pedro 1, 18 e 19, o texto ainda diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, Santa Ceia, é hora de lembrar, Senhor, aleluia, eu era do mundo, a religião que eu cresci, Senhor, era de trevas. Quantos de nós viemos de trevas bravas mesmo? Conhecemos o cheiro e o sentir e os calafrios das trevas profundas. Mas foi um preço que nos tirou de lá. Não foi um charminho, não foi só um chamadinho, não, foi um poder dado por um preço pago muito alto, que diz que não foi com coisa corruptível. Nada neste mundo podia pagar a nossa salvação, mas foi com o precioso sangue de Cristo. E cada Santa Ceia nós temos o privilégio de praticar o quê? O agradecimento, lembrar de onde saímos, lembrar onde o Senhor nos tem colocado. Agradecer, aleluia, é a primeira e mais importante destas realidades, mas a segunda é questionar a comunhão. Irmãos, isso é muito importante, porque a Santa Ceia, ela é uma cerimônia de comunhão, como já falamos no primeiro tópico. Quando nós ceamos, nós somos chamados à comunhão com Cristo para tomar parte dele. É uma simbologia de que nós estamos tomando parte com ele, aleluias. Estamos tomando daquilo que simboliza o seu corpo, daquilo que simboliza o seu sangue. Estamos em comunhão com ele, estamos em comunhão uns com os outros. Quando nós tomamos, nós somos a igreja, nós não estamos sozinhos, aleluia. E como igreja, eu devo estar em comunhão com os meus irmãos, e você sabe como em toda Santa Ceia. Há a pergunta, será que alguém quer pedir perdão por alguma coisa que fez? Algo que você precisa confessar para que você possa tomar parte nesta cerimônia limpo, você possa ser digno de tomar parte nesta cerimônia. Ninguém pode tomar parte na Santa Ceia em pecado. E por causa disso, nós precisamos o quê? O que é que nós fazemos? Nós, como diz o texto, nos examinamos a nós mesmos.
Senhor, será que eu tenho algo contra o meu irmão? Vamos ler estes textos que fala sobre a realidade dos irmãos. Colossenses 3:13. O texto diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Mateus capítulo 5, versículo 24. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 6:15 ainda o texto diz: se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, que palavras fortes! Que nós somos chamados como Cristo. Nós somos chamados a ser como Cristo. Se Ele nos perdoou, nós devemos perdoar também. E se não perdoarmos, o Senhor Deus reterá o nosso perdão. Então, Santa Ceia, nós somos forçados. Quando nós estamos com aquele pãozinho na mão, quando estamos com o cálice na mão, antes de tomarmos, aleluia, nós nos perguntamos: Senhor, será que eu estou em comunhão com a tua igreja? É tempo de questionamento, porque a palavra de Deus diz: se alguma coisa está errada, deixa a tua oferta. Era o caso daquele texto. E agora a gente traz esta aplicação: deixa este pãozinho e este cálice. Esperar um pouquinho. Reconcilia-te, aleluia. Acerta primeiro, esteja em comunhão, esteja pronto para tomar, para que você não esteja tomando da ceia indignamente, aleluia. E a segunda comunhão fala-se da comunhão com Cristo. 1 João capítulo 1 e versículo 6, o texto diz: se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então é hora que nós perguntamos quando chegamos à mesa da santidade. A mesa que me faz lembrar do preço que foi pago pela minha alma. Será que eu sou digna de tomar parte do sangue de Jesus? Claro, uma simbologia. E é a hora que eu digo: Senhor, não, eu preciso pedir perdão. E oh, que momento bonito, mas veja que nós podemos pedir perdão a qualquer dia, qualquer hora. Mas o que acontece, irmãos, mais e mais é que nós estamos sendo levados num mundo que, olha, ai de nós se nós não tivéssemos a Santa Ceia do Senhor para pararmos. Porque a verdade é que é uma cerimônia, é um culto diferente. Quando você vem no culto de domingo e o barulho e os hinos e etc, e as apresentações e a pregação, e você vai, e a família e a semana, e tudo parece uma coisa como sempre depois da outra. Mas eu tenho o sentimento, irmãos, que a Santa Ceia para. Parece até que a gente para e volta no tempo, quando aquela mesa ali é posta, aquele mesmo hino, tudo é mais lento, tudo é cerimonialmente diferente na igreja. Aleluia! E é interessante que as nossas igrejas, todas, se parecem mais nessa cerimônia. Enquanto nos louvores há tanta diferença, de um lado um extremo, de outro extremo. Enquanto as pregações há tanta diferença, na hora da Santa Ceia, aleluia, é uma mesma mesa. São os mesmos símbolos. A palavra de pregação é sobre uma mesma coisa. E esta é o cerne da nossa fé. Pastor nenhum vai poder pregar nada, coaching e verdade positivista, quando tem em suas mãos o símbolo do sangue e do corpo do Salvador.
Oh, aleluia! Que nós possamos agradecer a Deus pela sabedoria dele, santa, de ter instituído esta cerimônia, para que nós, a cada mês, ou algumas igrejas 2 vezes por mês, ou o que seja, pararmos a nossa vida para agradecer, para questionar a nossa comunhão. E, ao questionar, tem que acertar com o irmão, com Deus, aleluia, para tomarmos parte da mesa do Senhor. E por último, renovando a esperança, como ele disse no versículo 29 de Mateus 26, e já lemos, digo-vos que desde agora não beberei deste fruto até que beba convosco. A nossa esperança é renovada. Senhor, eu estou aqui tomando este símbolo, mas eu sei que um dia eu cearei contigo. João 14, versículo 3, o texto diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. No versículo 18 do mesmo capítulo: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E neste caso, você sabe, Jesus está voltando para nos buscar, para vivermos eternamente com ele nos céus, aleluia. E também temos o texto de Filipenses 3:20, que diz: a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Salvador já celebrou a Santa Ceia aqui, ensinando aos seus discípulos, deixando para nós essa cerimônia, este memorial que nós fizéssemos. E ele disse: eu voltarei a cear. Há um futuro, há uma esperança futura, aleluia. E nestes outros textos nos fazem lembrar que a nossa cidade, a nossa esperança é exatamente o futuro. Que Deus nos ajude a cada Santa Ceia também, renovar a nossa comunhão com os irmãos, com Deus, na esperança de caminhar mais um pouco, até o dia que a trombeta toque, até o dia que o Senhor Jesus volte para nos tirar deste mundo da nossa peregrinação, para estarmos por fim com Ele para todos sempre. Então, a prática da ceia, irmãos, é cada vez eu vejo mais sabedoria de Deus em tudo aquilo que Ele propõe para as nossas vidas. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos obedecendo à sabedoria de Deus. Imagina o que seria da igreja, do Senhor Jesus, principalmente em dias como nós vivemos hoje. Apesar que a gente diz isso, e alguém que viveu há 1000 anos atrás diria talvez a mesma coisa. Mas vamos dizer de nós hoje. A verdade é que para nós, o que seria de nós sem a Santa Ceia? Graças a Deus por ela, porque nos traz de volta ao cerne desta palavra, que é Jesus Cristo. Agora vamos falar do último tópico, terceiro e último, a reverência na ceia do Senhor. Primeiramente, quanto ao memorial, discernimento. Segundo, quanto à simbologia, que é o corpo e o sangue de Cristo. E terceiro, quanto à comunhão, que não é social, mas espiritual. Então, nós somos chamados pelo texto paulino, que é usado na nossa lição, 1 Coríntios capítulo 11, e o comentarista começou lá desde o 17, porque ele entra neste contexto que estava sendo vivido ali na igreja de Corinto, de muita desordem, de uma realidade, enfim, que os irmãos vinham e um começava a cear antes do outro, e aí por causa disso um comia demais, outro ficava com fome. Uma realidade que nós, no nosso dia a dia, nós jamais vivenciamos, mas que foi muito interessante o comentário do comentarista dessa lição, do pastor José Gonçalves, para nos trazer o entendimento à realidade que aquela igreja vivia. Mas, mesmo que a nossa realidade não tem em nada a ver com aquilo que eles viviam ali, há lições acerca da reverência que nós podemos aprender, sim, com certeza. A primeira delas é em relação ao memorial, discernimento. Veja neste texto aí, entre o versículo 26 a 29 do capítulo 11 de 1 Coríntios, o texto diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue
do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então veja que o apóstolo Paulo nos chama a discernir esta cerimônia diferente das demais. Quando nós nos reunimos para tomar a Santa Ceia, comer deste pão e tomar deste cálice, nós somos chamados a discernir, a entender que este não é um culto qualquer, que esta não é mais uma reunião da igreja, mas é uma reunião que tem um propósito, como nós temos falado até aqui, né? Porque ele diz, olha, quem comer indignamente vai ser culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, Paulo está trazendo à tona, ao entendimento dos irmãos ali daquela igreja e a nós também, né? Que se nós não discernirmos que estamos falando de uma simbologia muito especial, que estamos falando de uma cerimônia instituída pelo próprio Jesus Cristo, por um propósito, como nós já estamos falando aqui, muito glorioso, muito profundo e muito espiritual, se nós não discernimos que este memorial, aleluia, é para anunciar em regiões celestiais e humanas a morte de Jesus. Se nós não discernirmos isso, nós estamos em pecado. Então, o princípio da reverência à ceia é entender, é discernir no sentido mais simples de entender que não é uma reunião qualquer. Não é mais um culto. Não é um culto que eu vou chegar atrasado e correndo. Não é um culto que eu vou me apresentar de qualquer maneira. Não é um culto que eu tenha pressa e estou olhando no relógio de sair. Não! É um culto que eu tenho que me quebrantar. É um culto, como nós já falamos da prática, que eu vou questionar a minha comunhão com Deus, que eu estou perguntar se eu estou em pecado, como eu estou em relação aos meus irmãos, que eu vou quebrantar o meu coração em agradecimento. Eu vou fazer aquilo que muitas vezes, irmãos, nós passamos um mês e não praticamos fora desta reunião. Então, a primeira verdade de reverência em relação à ceia é discernir que esta reunião não é mais uma da igreja, aleluia, é a reunião de Santa Ceia do Senhor. Amém? Segundo, é em relação à simbologia, é o corpo e o sangue de Jesus. No versículo 24 e 25 o texto diz, e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Quando eu li Isaías e eu falei dos nossos pecados, das nossas transgressões, agora Jesus está dizendo, eu estou entregando isso aqui por vocês, mas é o meu corpo amanhã que vai estar lá. É o meu sangue que vai ser derramado. Faz sentido, irmãos? Faz diferença? Então, quando nós anunciamos, quando nós tomamos aquilo que hoje é simbólico, nós estamos lembrando daquele que disse, é o meu corpo. É o meu sangue. Será que não devemos ter tamanha reverência numa cerimônia, aleluia, cuja simbologia é o meu corpo de Cristo? É o sangue do próprio Jesus, com certeza. E por último, a reverência é trazida para nós, o ensinamento, por causa da comunhão, que não é uma comunhão social qualquer, mas espiritual. Este foi o maior puxão de orelha de Paulo àquela igreja amada sua, aleluia, da cidade de Corinto. É dizer para eles, irmãos, isso aqui não é uma festinha, não. Isso aqui é uma cerimônia muito especial. E o texto diz ainda neste mesmo capítulo, versículo 22, e depois nós saltaremos ao 33 e 34. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Vou ler de novo essa pergunta. Ou desprezais a igreja de Deus? E envergonhais os que nada têm? E vos direi, louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. 33 e 34. Portanto, meus irmãos,
Quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajuntei para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Duas perguntas aí. A primeira que eu já li mais forte para mim e para você. Ou desprezais a igreja de Deus? E a segunda verdade no versículo 4 que diz: para que vos não ajunteis para condenação. Claro que a realidade de Corinto não é a mesma nossa. Mas se nós não entrarmos com reverência na casa de Deus, se nós não ensinarmos a nossa família, se nós não ensinarmos a nossa própria alma a reverenciarmos a Santa Ceia, nós estaremos fazendo a mesma coisa, não entendendo, ou seja, não discernindo esta reunião de mais uma, porque, na verdade, muitas vezes, e alguns de nós, quero crer que nenhum que esteja escutando esta palavra, a igreja tornou-se um ajuntamento social. Que Deus nos guarde pelo sangue de Jesus. Que a igreja seja para nós sempre um ajuntamento espiritual. Aleluia. E se ela é uma casa espiritual de adoração a Deus e de oração, muito mais especial é o dia que nós nos ajuntamos para celebrar essa cerimônia da ceia do Senhor. Que nós não possamos desprezar a igreja, o lugar, a santidade do lugar que o povo de Deus se reúne para essa simbologia. Ali não é uma reunião social, mas espiritual. E a profundidade espiritual da Santa Ceia, ela deve ser muito maior. Que sejamos nós os primeiros professores a rogar ao Senhor que volte a batizar com o Espírito Santo nos cultos de Santa Ceia. Que sejamos os primeiros a entrar com tanto temor, agradecimento, quebrantamento, fazendo aqueles questionamentos que nós conversamos sobre ele aqui no segundo tópico. Exercitarmos outra vez profundamente e clamarmos durante o mês para que o Senhor possa trazer esta vivência cada vez mais profunda na vida dos nossos alunos. Aleluia! Para que nos cultos de Santa Ceia, como nos tempos antigos, porque os tempos antigos só são antigos. Essas histórias só estão para trás, porque nós deixamos de rogar, de temer e de discernir. Mas nos tempos antigos, culto de Santa Ceia, enquanto as pessoas comiam do pão ou tomavam do cálice, enquanto os hinos santos da harpa cristã, vou repetir, santos da harpa cristã, que estão perdendo os lugares nos púlpitos das nossas igrejas e sendo trocado por algo que às vezes eu me pergunto se é louvor a Deus. Mas quando isto acontecia, Jesus estava curando, aleluia. Jesus estava batizando com o Espírito Santo. Jesus estava entregando dons espirituais. E este Jesus ainda vive. E é Ele quem ainda dá, aleluia. É Ele quem ainda chama ao ministério. É o Espírito de Deus que ainda dá dons à igreja. E ainda quer falar, exortar, consolar o seu povo. Culto de Santa Ceia, culto de comunhão. Comunhão fala de intimidade. E nós estamos perdendo a intimidade com o Senhor. Que Deus nos guarde a trazer de volta o valor desta ordenança. Aleluia! Mas isso há de começar comigo e com você. E você, nesta aula, vai ter a oportunidade de compartilhar aquilo como eu coloquei do meu coração. Os questionamentos estão propostos para você. Com certeza você pode usar estes tópicos. Mas não deixe de compartilhar da sua alma, do seu coração, da sua vivência, aleluia, esta verdade, este amor e este temor por essa cerimônia tão linda que o Senhor nos deixa a repetir até que Ele venha. Amém.